Romanos 4, 16 a seguir, diz assim o texto sagrado. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve. Porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído, foram escritas, não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Pai Santo, nós temos lido a Tua santa palavra. A Tua palavra é boa, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é abençoadora. Eu peço a Ti que Tu venhas, ó Pai, tocar em nossos corações nessa manhã. Derrama aqui a Tua graça, a Tua bênção, Senhor. Nós precisamos sempre do Senhor. Nós necessitamos da Tua providência, Senhor. Nós necessitamos da Tua graça abençoadora. Nós precisamos do agir do Senhor em nosso viver. Traga, Senhor, grande vitória. Traga novas experiências. Traga uma bênção genuína sobre nós. No nome de Jesus. Quando olhamos para frente e pensamos no nosso futuro, naquilo que deverá acontecer, naquilo que esperamos, daquilo que dependemos, muitas vezes isso nos perturba. O futuro é algo que inquieta os nossos corações. Nós não podemos nos livrar do futuro. Pelo contrário, nós até desejamos alcançar o futuro. E quando enfrentamos provas, como tem acontecido neste ano, a preocupação de cada um se torna maior. Por quê? Parece que não vai dar certo. Muitas vezes a gente tem a impressão de que não iremos conseguir o que estamos desejando. Nós temos muitas vezes a impressão de que vamos nos sucumbir diante das lutas que vêm contra as nossas vidas. Interessante, Abraão foi chamado por Deus, saiu da sua terra, foi para um lugar distante. Ele tinha um futuro pela frente. Mas o seu futuro era muito incerto, muito incerto. Por quê? Porque ele deixara a sua terra, ele deixara os seus parentes,
ele foi com a sua esposa, ele não tinha filhos. Não tinha filho. Não ter filhos sempre foi complicado, mas naquela época era muito complicado. Porque a questão da descendência era algo essencial para alguém que vivia nesse mundo e pensava num futuro melhor para a sua família. No caso dele, ele só tinha esposa. Quando ele saiu lá da Caldeia, ele tinha 75 anos de idade. A sua esposa já tinha 65 anos. Na época era comum viver mais de 100 anos. Porém, eles não eram novos. 75 e 65 anos. E ele teve ali uma promessa de que seria pai de multidões. E ele pensou, como é que eu vou ser pai de nações se eu não tenho filhos? Como eu serei pai de nações se eu já estou com uma certa idade, a minha mulher também, e ela é estéril? Ser estéril sempre foi ruim. Naquela época era considerado assim como um tipo de uma maldição. Havia um pensamento de que aquela pessoa tinha a mão de Deus contra ela. Obviamente não era isso. Mas a situação dele era complicada. E ele vai para a Palestina e está esperando a promessa. Agora, no texto que eu li, ele estava já com quase 100 anos. Ou seja, ele já estava ali há quase 25 anos. A sua esposa já estava com quase 90 anos. E nada acontecia. Imagina você, quase 20 e tantos anos depois, tudo continuava como antes. Ele amava Sara, ele vivia bem com Sara, esperava a promessa, era algo que ele desejava muito. Quando Deus começa a falar com a gente começa a se envolver nas palavras do Senhor, e aquilo que a gente deseja se torna mais relevante na nossa vida, mais importante ainda. E ele esperando ali, era algo complicado. Eu penso que muitas vezes ele sentava ali na frente da tenda que morava com Sara e dizia, e aí? Olhava para o céu, observava as estrelas e pensava, e a promessa? Será que vai dar certo? Sara estava envelhecendo, estéril, ele também. Que complicado, que difícil, que difícil. Mas esse texto de Paulo aqui vai resumir o que aconteceu. Paulo, ele vai falar aqui sobre Abraão de uma maneira muito especial nesse capítulo 4. Ele vai falar da justificação pela fé, mas quando chega aqui a partir do versículo 16, ele vai tratar aqui da graça do Senhor na vida daquele homem de Deus, naquela mulher de Deus também, e vai dizer o que eles fizeram para alcançar essa promessa. Que atitudes tiveram, qual foi a reação de ambos com relação a tudo aquilo que Deus tinha feito, especialmente Abraão. Abraão era o líder da sua casa. Deus tinha falado diretamente com Abraão. Sara podia dizer, mas foi para você que ele fez a promessa. Mas nós vamos dizer aqui que, no desenrolar desse texto, nós vamos perceber que Abraão vai caminhando de uma maneira anormal. E ele acaba alcançando grande vitória. Quando Deus falou com ele, estava muito próximo de cumprir a promessa. Quando ele vai chegar a 100 anos e Sara a 90 anos, Deus vai fazer um milagre na vida de Sara e ela vai ter um filho, e o filho chamou-se Isaque, e Deus haveria de abençoar a descendência de Abraão, Isaque, e Deus o fez. Mas vamos ver aqui
sobre o futuro que Deus tinha para aquele casal. Diga assim, um futuro glorioso. Você quer um futuro glorioso? Sim? Você espera isso? Quando você olha para frente, você vislumbra algo bom ou não? Você pensa em ter vitória, em ter conquistas, em alcançar algumas coisas, especialmente aquilo que Deus já falou com você? Isso está no teu coração, isso está na tua mente, isso faz parte da tua vida. Nós devemos esperar o melhor, amém? Tem gente que não espera, não. Tem gente que fala tantas coisas negativas acerca de si mesma, que espera, parece o pior. Tem pessoa que dorme e pensa, puxa vida, na hora que acordar amanhã, o que vai acontecer? Tem gente que fica esperando. Se tocar o telefone, ele fala, meu Deus, se for muito cedo, fala, morreu alguém. Tem gente que tem um negativismo natural, a pessoa nunca espera uma boa notícia. Mas nós devemos olhar para frente, nós que conhecemos e confiamos em Deus, esperar nada menos do que um futuro glorioso. Diga assim, para quem crê contra a esperança. Olha o versículo 18. Abraão esperando contra a esperança. É interessante isso, parece um contrassenso o texto, mas não é. Esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Veja bem, por que ele estava crendo contra a esperança? Porque era tudo ilógico. Não podemos dizer que era tudo impossível, mas era algo muito difícil. A mulher estéril, e já com quase 90 anos, o que poderia acontecer? Era no mínimo improvável aquilo. Quando Abraão comentava com alguém, falava assim, olha, eu vou ser pai de muitas nações. Alguém, você vai ser pai de quem? De muitas nações. Mas você está com 100 anos, camarada. A situação está ruim aí. Você trocou de mulher? Não, é a mesma mulher. Então, mas ela não era estéril? Era. E isso foi resolvido? Ele dizia, não. Como é que você vai ser pai de muitas nações? Tudo aquilo era chocante, algo improvável, quase impossível, inacreditável. Eu penso que havia momentos, e nós somos assim, que Abraão acordava mais animado. Tinha dia que ele ia para fora e pensava, puxa vida, o tempo está passando, e não aconteceu nada. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, ele pensou, Deus falou comigo, eu vou para lá daqui 1 ano ou 2, minha vida vai mudar. A minha vida vai mudar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu vou conseguir, Sara terá filho, Deus vai resolver isso. Aí chegou lá, passou 1, passaram 2, 5. Quando chegou a 5 anos, ele pensou, que não vai resolver. 10 anos depois, a Sara falou, e daí, vamos voltar? Isso aqui não vai dar certo, não. Eles estavam num lugar, isolados, sem relacionamento, sem família, deixaram tudo para trás. Tudo, não tinha ninguém. Então, o tempo foi passando, e a tendência do ser humano é ir perdendo a esperança. Isso é até normal na vida da pessoa. Aí chega 15 anos, 20 anos, quase 25, Abraão pensando, não vai dar certo. Eu estou quase morrendo e a promessa não cumpriu. Como é que eu vou ter esses filhos? Como é que vai acontecer? Como será a minha vida? Mas aqui a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Ele creu contra a lógica. Ele creu contra a evidência. Ele creu contra a circunstância. Ele creu. Irmãos, a gente alcança coisas extraordinárias quando a gente crê.
Abraão é pai de muitas nações hoje. Quando a gente vai a Israel, e quem já foi vai se lembrar, todo lugar que você chega lá, toma bate-palma para Abraão. Os cristãos gostam do Abraão, os judeus, muito mais ainda. Os muçulmanos também. Ele é pai de todo mundo. Chega lá, quem é Abraão? Nosso pai. Ele é nosso. Você chega ali naquele Oriente Médio, todas aquelas nações têm um relacionamento com quem? Com Abraão. Mas ele não tinha filhos. Mas ele creu contra a esperança. Atenção. Deus quer que você crê contra a esperança, amém? O que está acontecendo na tua vida? E você está olhando para frente e não está tendo perspectiva interessante. Deus está dizendo para você, creia contra a esperança. Mas eu não tenho mais esperança. Creia. Tudo parece que não vai dar certo. Creia. Está tudo difícil na tua casa. Creia. Você está caminhando e percebendo que tudo está piorando. Creia. Os anos passaram, já faz quase 25 anos. Creia. Creia. A palavra de Deus ao teu coração nesta manhã é creia contra a esperança. Aquela pessoa que você esperava mudança não mudou, creia que vai mudar. Aquele problema financeiro que não se resolve, creia que vai ser resolvido. Creia. A Bíblia está dizendo para você, nesta manhã de domingo, creia contra a lógica daquilo que está acontecendo. Creia contra a esperança, e Deus vai fazer algo na tua vida. Pastor, eu não consigo mais crer. Creia. Pastor, as evidências são contrárias a tudo isso. Creia. Abraão creu contra a esperança e deu certo. E vai dar certo na tua vida, amém? Aplauda Jesus. Um futuro glorioso, diga assim, para quem? Persevera na fé. Olha o versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Estava tudo complicado. Um homem, 100 anos de idade, aproximando de completar o seu 100º ano. O corpo dele já, diz o texto, amortecido. Ele olhava para Sara, ela ali, velhinha do lado dele. E quando olhava para o céu, Deus falava assim, a promessa está de pé, vai dar certo. Vai dar certo. Como perseverar na fé dessa maneira? Mas a Bíblia diz aqui que Abraão, ele não enfraqueceu. Irmãos, é difícil não ir perdendo a fé. É difícil não ir enfraquecendo na fé, quando o tempo passa e nada acontece. Mas ele não enfraqueceu. Ali era um quarto de século passando e ele está tudo bem. Deus falou, está falado. Nós não recebemos até aqui porque Deus tem algo a fazer. Ele não fez ainda, mas vai fazer. Ele vai fazer. Ele já está providenciando. Ele virava para a sala e falou assim, prepara a roupa do filho que vai chegar. Que filho, Abraão? Está chegando aí. Está tudo bem? Como é que você está? Está sentindo bem hoje? Estou sentindo normal, Abraão. Está do mesmo jeito sempre. Pois é, mas vai dar certo. Abraão é chamado pai da fé por isso. Ele é conhecido na Bíblia como pai da fé. Por quê? Porque ele perseverou quando tudo indicava que ele deveria jogar a toalha. Que ele deveria desistir e abraçar Sara e falar, Sara, nós já estamos aqui com a salvação, está tudo bem. Saindo daqui nós vamos para o céu, nossa vida está resolvida, está tudo correto, não precisamos de mais nada, está tudo correto. Aquilo que Deus falou, a gente não entendeu muito bem,
A gente está um tanto equivocado, o nosso entendimento está prejudicado, não sabe, parece que não é bem isso. Talvez Deus quis dizer que as pessoas com quem convivemos, aqui tem os empregados, Eliezer, nosso servo de confiança, ele é como um filho aqui na casa, entendeu? Então, está tudo bem aqui, a família dele, então, nós vamos ser conhecidos como o pai desse pessoal aqui. Ele já tinha, na época, prosperado. Tem gente que prospera, mas não alcança o principal que deseja. Você não alcançou o principal ainda? Tem pessoa que vai alcançando tantas coisas, mas aquilo que mais deseja não conseguiu. Mas Abraão não, em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento. Em nenhum momento ele pensou que não iria acontecer. Em nenhum momento. Ele pode ter crise, algum texto ali de Gênesis mostra algum momento de crise, mas era algo assim, instantâneo. Daqui a pouco Abraão estava olhando para o céu e contando estrelas, esperando. Ele perseverou, ele não desistiu, amém? Não desista, não desista do teu sonho. Ele não desanimou, não, de forma alguma, ele continuou, ele não enfraqueceu na fé. Deus está dizendo para você nesta manhã, não enfraqueça na fé. O que você quer de Deus? Continue olhando para cima, saiba que vai dar certo, não enfraqueça na fé. Ole cantas aias, não enfraqueça na fé, persevera. Você creu até aqui, não está chegando, não desista, não desista. Faz anos que eu li algo, e eu não lembro assim com clareza, que uma pessoa, aquelas pessoas que sobem aquelas montanhas, tem gente que tem umas loucuras na vida, ele gosta de escalar, vai naqueles montes altos, né? E alguém que estava ali, e ele começou a descer, e tem todos aqueles aparelhos que o ajudam a descer, mas quando ele estava lá em cima, começou a chover, e começou a esfriar, e o lugar que ele foi já era muito frio, e foi formando gelo, e foi descendo ali, usando as cordas, usando todos aqueles aparelhos, e quando ele estava quase assim embaixo, ele abraçou ali e ficou junto àquele monte de gelo, e ele desistiu. E passou algum tempo, alguém foi lá e o encontrou morto. E ele estava a pouco menos de 1 metro para chegar. Se ele tivesse se jogado, tinha dado certo. Se ele não tivesse parado, tinha dado certo. Aí ele ia embaixo, aí andava e podia conseguir alguma ajuda. Ele desistiu no final. Tem gente que desiste quando a bênção está chegando. Não desista, não. Não perca a tua fé. Mas pastor, mas essa bênção vem, está vindo, está chegando. Deus está falando com você nesta manhã, a tua bênção está chegando. Não perca o ânimo, não desista. Não desista. Essa bênção é tua. Ele trouxe você aqui na manhã para falar com você. Essa bênção é tua. Não enfraqueça na fé. Vai dar certo. Aplauda Jesus. Um futuro glorioso. Diga assim, para quem acredita na promessa de Deus. Não duvidou, diz o versículo 20, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Interessante, é uma sequência do versículo. Quando ele lembrava que Deus tinha falado, ele não duvidava. Quando Sara o questionava, porque quando Deus falou com Sara, olha, vai nascer um filho, ela riu atrás da tenda. Ela já estava aqui muito pertinho dela ficar grávida. Ela riu e falou, não vou ficar grávida. Então, ela tinha mais dificuldade. Mas Deus tinha promessa. Deus tem promessa para você, amém? Deus tinha promessa. E ele deu glória a Deus. O que é dar glória a Deus? Fala, Senhor, eu não mereço. Por mim não vai acontecer.
Mas desde já eu glorifico o teu nome, amém. A glória é do Senhor, o Senhor fará algo extraordinário acontecer. Não duvida, não duvida, não reclama, não murmura. A gente mais reclama, mais murmura, mais duvida do que outra coisa. O ser humano é complicado, só Deus para aguentar o ser humano. Um outro ser humano não aguenta. Se você vai conviver com alguém que reclama demais, murmura, você sai de perto. E Deus não sai, Ele continua ali, né? Deus não tira férias, Deus não dorme. A situação para Deus não é brincadeira não, né? Que a gente, quando está muito cansado, vai dormir. Quando a gente está assim, a gente sai, pega uns dias de folga, e Deus está ali, de plantão, o tempo todo. E a gente mais tem momentos de murmuração do que de fé. O que Deus falou para você, você se lembra? Deus falou? Foi Ele. Com o passar do tempo a pessoa fala, não foi, foi sim. Deus está dizendo, eu falei com você, acredita no que falei, Halamaias. Acredita naquilo que eu falei. Não perca de vista essa promessa é tua. Aquilo que eu prometi, vou cumprir. Deus cumpre, Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus age, Deus chega em nossas vidas e Ele faz sempre o melhor. O que Deus falou com você, quem aqui tem promessa de Deus? Levanta a mão. Amém. Você acredita? Você já desanimou da promessa? Você já arquivou? Tem gente que arquiva. Não pode ser num arquivo morto, né? Tem pelo menos ser num arquivo vivo. Tem pessoa que pensa, eu acho que não vai dar mais certo. Não. Eu acreditei, mas agora desanimei. Não desanima. Deus está dizendo nesta manhã, a tua bênção chegou, pega ela aí. Pega essa bênção aí. Continua acreditando. Dê glória a Deus. Porque depois de algum tempo que Deus fala conosco, a gente começa a pensar, Deus não me deu porque eu não mereço. Essa autoanálise, autocrítica acontece, é normal também. Mas isso não inviabiliza o que Deus vai fazer. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer não é porque você merece, ninguém merece nada. O que Ele vai fazer não é porque você é bom, ninguém é bom, disse Jesus. O que você vai fazer não é porque simplesmente você imaginou que iria receber, não. Ele vai fazer porque Ele quer fazer e Ele fará, e Ele está chegando na tua vida. Receba essa bênção nesta manhã. Aplauda o Senhor. Para encerrar essa palavra e nós orarmos. Um futuro glorioso. Diga assim, para quem tem a convicção da bênção de Deus. Você veja bem, aqui vai dizendo que Abraão creu contra a esperança, complicado, não enfraqueceu na fé, continuou acreditando na promessa. Mas quando chega no versículo 21, é algo tremendo, estando plenamente convicto, diga assim, plenamente convicto, de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometeu. Então, o que Abraão se apegou ali? Deus é poderoso, Ele tem o poder consigo, Ele pode todas as coisas, Ele é poderoso, Ele falou, vai acontecer. Mas o lindo desse versículo é que diz que ele estava plenamente convicto. Estar convicto é muito, mas aqui o Abraão demonstra se está plenamente, ou seja, ele se envolveu com aquilo. Uma pessoa plenamente convicta é uma pessoa que tem total esperança, total fé, acredita no cumprimento. É uma pessoa que começa a falar uma coisa o tempo todo. Olha, eu vou ser isso na vida, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou alcançar isso, eu vou fazer aquela faculdade e vai dar certo. Isso é ter plena convicção.
De vez em quando eu falo para vocês aqui do Maico, que era da nossa igreja anterior. O menino pobre, a família sem nenhuma estrutura, ele estudou em colégios públicos o tempo todo. Quando foi fazer cursinho, ele fez um cursinho que conseguiu de pessoas da UEM, que dava de graça, alunos ali que faziam o cursinho. E ele queria ser médico. Ele queria ser médico. Mas para ele ser médico, ele tinha que passar num vestibular, numa universidade pública, e esperar que descesse pelo menos uns 50 anjos do céu para ajudar durante o curso. Porque o curso de medicina tem outras despesas, né, além do pagamento da mensalidade. Ele queria ser médico. Você se lembra dele, esse pedido do Maico? Que morava lá na Avenida Colombo com os avós. A mãe era uma pessoa sem nenhuma estrutura, sérios problemas pessoais. Mas os pais da mãe dele, e os velhinhos iam para a igreja e iam levar. Olha, eu passei anos com aquele menino, ele falando, você é médico. Eu perguntava para ele tinha plena convicção, irmãos. Ele tinha plena convicção. Quem olhava para ele pensava, esse menino está ficando obstinado pela coisa. Quem olhava para ele pensava assim, puxa vida, ele colocou uma coisa na cabeça e ele não quer tirar isso da mente. Não é que ele colocou na cabeça. É que ele tinha plena convicção. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus era poderoso. Ele buscou e Deus lhe concedeu aquilo no coração. E ele pensou, Deus é poderoso. Meu pai é pobre, minha mãe é pobre, complicada, meus avós são pobres, eu tenho jeito de pobre, eu dependo de tudo, mas eu vou ser médico. Eu vou ser médico. Sabe o que é isso? Plena convicção. Você que está em casa, plena convicção. Ele falava o tempo todo a mesma coisa. Jacira, quando a gente chegava para ele e perguntava, e daí, Marco? Médico. Ele com 13 anos, sem deixar, você já fazia uma consulta da gente. Médico. É o Abraão. O Abraão estava lá. E daí, Abraão, como é que está a vida? Tá, a família aumentou? Não, mas vai aumentar. Mas você está ficando velho? Vai dar certo. Plena convicção. Tenho convicção. Total. Eu vou ser pai das nações. Vai dar certo na minha vida. Isto é plena convicção. Se você for ao Tocantins, você pode chegar lá e procurar. Onde é o consultório do doutor Maico? Aí você vai lá, ele vai fazer uma consulta para você. Ele fez o vestibular, fez aquele cursinho, um professor, pessoal da UEM, fez vestibular e passou. Ele se formou. Isso faz muitos anos. Formou, plena convicção. Ele falava o tempo todo a mesma coisa. Tem pessoa que até incomoda os outros. Eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser isso, eu vou ser, você e é. Abraão dizia, eu vou ser pai das nações, eu vou ser pai das nações, e é. O que Deus tem falado com você? Tenha plena convicção. Comece a dizer cada dia, eu vou conseguir. Vai dar certo. Deus é comigo. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele é poderoso. Comece a dizer, repita para você, repita para os outros. Ainda que as pessoas digam, isso é um absurdo. Continua crendo contra a esperança. Continua perseverando na fé, não se enfraqueça, acredita na promessa de Deus. Tenha plena convicção. E plena convicção implica em falar o tempo todo aquilo que você quer, mas falar crendo. Fique de pé.